Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 4 de julho, nós estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. E o evangelho que nós vamos refletir está em Mateus, no capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Este texto chama atenção porque é o texto que narra a conversão de Mateus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, como disse, esse texto relata o chamado que Jesus faz a Mateus. E ele começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus e chamou. Assim como chamou a Mateus, ele continuou a chamar muitos outros, e continua a nos chamar. Em nossas situações de dificuldade, de limitação, de pecado, ele jamais desiste de nós. Assim como ele viu Mateus em sua essência, ele viu o homem, ele não viu o cobrador de impostos. Mateus era uma pessoa odiada, porque ele roubava, nos seus impostos ele roubava do povo, além daquilo que era o necessário, porque dos impostos ele tirava o seu sustento e tirava a sua vida como ele a tinha, como nós vemos hoje muitas vezes, sendo feito. Daqueles que deveriam ser exemplo, são vencidos pela corrupção. Então, ele era ladrão, ele roubava o povo, ele era odiado pelo povo porque era cobrador, era judeu, cobrador de impostos, então ele explorava o próprio povo. Diante do chamado de Jesus, ele não tem dúvida, ele se levanta e segue a Jesus. Esse chamado que Jesus fez para Mateus é um chamado que, ao longo do tempo, o Senhor continuou fazendo, fez e continua fazendo a todos aqueles que se acham perdidos, que se acham desviados daquilo que Deus quer para cada um de nós. O que Jesus diz para nós hoje, que nós precisamos aprender a misericórdia. E a mesma misericórdia que Jesus olhou para Mateus, ele olha para nós e ele quer que nós continuemos a olhar para os outros. Porque muitas vezes aqueles que estão, vamos assim, em dia com Deus, eles acham que os outros não merecem ser chamados, acham que os outros não devem estar ao lado de Deus. Mas a resposta de Jesus é: eu vim não chamar os justos, eu vim chamar os doentes, eu vim chamar os pecadores.
Então, em todos os momentos da nossa vida, quando nós nos encontramos nessa situação de pecado, de doença, e não é doença física, não, porque Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, mas ele veio chamar a conversão, aqueles que precisam do perdão e da misericórdia de Deus, que somos eu e você, nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. O que Jesus condena aqui é o pecado, e muitas vezes o pecado não só daquele que rouba, mas o pecado da falta de misericórdia daquele fariseu, que conhecedor da palavra de Deus, conhecedor daquilo que Deus queria, ele julga, ele aponta o dedo e ele até cobra, porque Jesus está convivendo com pecadores, com com cobradores de impostos. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos no nosso dia a dia, quantas vezes, um pouco de Mateus. Jesus continua a olhar para mim e para você, assim como Jesus viu Mateus, ele vê a mim e você, vê as nossas fraquezas, vê as nossas limitações, vê as dificuldades que nós trazemos na nossa vida e continua a olhar para nós com amor e com misericórdia, nos concedendo pela graça, que nós temos na nossa igreja, do sacramento da reconciliação, o perdão dos nossos pecados, nos restaurando e nos reintegrando à verdadeira identidade que nós temos de filhos de Deus, de amigos, irmãos em Jesus. Por isso, quando nós vemos alguém sendo chamado por Jesus, que nós olhemos para ele do mesmo modo que nós gostamos que Jesus nos olhe, que nós acolhemos as pessoas que de repente se desviaram com o mesmo amor e a misericórdia com que Jesus olhou e sempre olhará para cada um de nós. A atitude mais importante ao receber o chamado é fazer como Mateus, se levantar e seguir Jesus. O levantar-se significa se colocar de prontidão, sair daquela situação e ir e seguir Jesus, e seguir os seus ensinamentos. E depois, como Mateus fez, Mateus deu uma festa para Jesus. E na festa não tinha gente boa. A palavra diz que tinha muitos cobradores de impostos, muitos daqueles pecadores que se sentaram à mesa de Jesus. E somos nós que muitas vezes vamos à Eucaristia com o nosso coração cheio de pecado, cheio de impureza, mas a misericórdia de Deus nos limpa, nos lava, nos purifica das nossas faltas e dos nossos pecados. Porque se Deus fosse olhar para nós com a mesma medida como nós muitas vezes olhamos para os outros, que fim triste nós teríamos, Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos aprender de Jesus, misericórdia e não sacrifício, e saber que ele veio não para aqueles que estão sãos, mas ele veio para os doentes e veio para os pecadores. Jesus veio para mim, veio para você, veio para aqueles que são mais dignos do que nós, mas também veio para aqueles que muitas vezes nós consideramos indignos de estar na sua presença e de receber em sua vida. Que eu e você possamos também, ao chamado de Jesus, nos levantar e segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.